Boa tarde, bom dia, boa noite. Estou aqui, Fabrício Falcão, junto com o Lucas Mello, um jovem talento da nova geração da reportagem pampiana, para comentar e falar um pouco sobre a contratação, a volta de Eduardo Cudê ao Inter. Tá? Foi uma contratação, a demissão do Mano Menezes foi um tanto que inesperada, apesar de ter já uma pressão muito grande, uma rejeição por parte da torcida já, que vaiava o Mano já há alguns meses já, né? Pelo menos desde o começo do ano, né? E é como tu falou, foi inesperado porque ele já passou por um momento mais turbulento. Exatamente. Em maio, o Inter ficou 6 jogos sem vencer, desses 6 jogos perdeu 5 e ele não foi demitido. E agora... E era Grenal, né? Um dos jogos foi Grenal. Exatamente. Mas enfim, foi demitido na segunda noite. O que atrapalhou inclusive meu repouso, porque já estava quase no berço, me preparando para ir para o berço, nós tivemos que refazer a matéria, né, Luquinhas? Um horário não próprio, né? Exatamente. Vamos rever isso aí na próxima, tá, Inter? Mas na mesma noite o presidente já ligou para o Cudê, alguns detalhes ficaram para serem acertados durante o dia, durante a quarta-feira, né? Que é terça-feira. E o anúncio foi feito nessa quarta-feira, também conhecido como hoje, para quem está vivendo hoje, né? Porque de repente o cara vai ver amanhã, então amanhã vai ser hoje, exatamente, e amanhã vai ser ontem, e assim vai. Ô, Lucas, vamos falar um pouco sobre a passagem anterior do Cudê. Tu lembra mais ou menos como é que foi? Já tinha, aliás, o Cudê ele foi contratado no final do ano, mas já tinha uma especulação dele já em 2, 3 meses antes, né? Que foi contratado no final de 2019, mas já tinha o acerto dele, né? Antes um pouco já, isso já era setembro, outubro, já tinha a especulação de que ele seria o novo técnico do Inter para a temporada 2020. Exatamente. Né? Contratação do presidente Marcelo Medeiros. E ele teve um bom início, principalmente o início dele foi um bom início ali até a parada que a gente teve da pandemia, né? Que a pandemia também foi um grande problema que a gente enfrentou aí em 2020. Foi uma temporada diferente, porque... Bom, para começar então, a contratação do Cudê foi um projeto ainda na diretoria anterior, foi um projeto do então vice-presidente de futebol Roberto Mello. O Alessandro Barcelos, ele participava, o atual presidente, ele era da diretoria do Marcelo Medeiros, mas ele era vice de finanças. E o Melo acabou saindo, depois de ter efetuado a contratação do Cudê, o Melo pediu demissão no final daquela temporada de 2019, que foi a temporada do Zé Ricardo. Né? Zé Ricardo, e o Zé Ricardo ele é contratado como um tampão, né? Que no final da temporada, dos últimos 7 jogos, se eu não me engano. E ali o Melo pede demissão, o Barcelos assume como vice de futebol, mas o técnico já estava contratado. Foi anunciado em dezembro, começou o trabalho em janeiro, e perdeu o Gauchão pro Grêmio. Aliás, não perdeu ali, perdeu depois da pandemia. Ele perde um Grenal, eu acho, antes da pandemia, depois empata o último jogo antes da pandemia, um Grenal pela Libertadores 0-0 na Arena. Onde o Inter é melhor naquele jogo que o Grêmio. Melhor que o Grêmio, e dá confusão, se não me engano, são 13 expulsos de cada lado. 4 de 4, são 8 no total. 8 no total, olha, o Lucas é mais jovem, tem uma memória melhor que a minha. E, enfim, o campeonato paralisa, aliás, todo o futebol paralisa depois daquele Grenal, fica 2 meses parado, retoma com treinamentos e tal, sem jogos, e as competições são iniciadas só no segundo semestre. Ele permanece até o começo do segundo turno. Ele perde o Gauchão pro Grêmio, perdendo outro Grenal. Sim. Ali é uma sequência negativa que ele tem de Grenais. É um grande problema ali. Ele não ganhou nenhum Grenal, né? A torcida reclamava muito disso. Ele tinha boas apresentações, sim, com o time, mas chegava nos clássicos e ele não conseguia ganhar. Exatamente. Ele passou pelas fases preliminares da Libertadores, até depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar do esquema. Sim. E foi indo no Brasileirão, fazendo uma campanha muito boa. Me lembro de um Inter 2, Flamengo 2 no Beira-Rio, que foi considerado o melhor jogo daquele campeonato. O baita de um jogo no Beira-Rio. O Flamengo empata no último minuto do segundo tempo.
era pro Inter ter vencido o jogo, foi um jogo muito equilibrado e o Flamengo já tinha um baita de um time como tem hoje. E se não perdesse aquele jogo, se não empatasse aquele jogo, seria campeão, né? Exatamente, era 2 pontos que fez falta, que foi o gol falta. do Everton Ribeiro de cabeça no final desse jogo. Exatamente. Bom, foi construindo uma boa campanha, o time engrenou, e só que chegou, algumas pequenas rusgas começaram a aparecer. O Kudê, essa característica do Kudê de como ele mesmo diz, de falar sempre a verdade, atrapalhou a passagem dele no Inter e atrapalhou também agora mais recentemente no Atlético Mineiro. Então ele começou a dar algumas declarações que a direção não gostava, enfim, entrou numa zona de atrito, a relação foi desgastando e ele pediu demissão após um 2-2 com o Curitiba no Beira-Rio, certo? Beira-Rio, exatamente. E ele batia muito no ponto do grupo curto. Que até foi uma expressão que virou meme quase. Meme. Ele reclamava sempre, chegou em um determinado momento, ele chegou a falar, eu olho pro banco, eu não tenho Coutinho. Ele chegou a fazer essa brincadeira aí, né, que não pegou nada bem, obviamente. E isso aconteceu, a memória também não tá tão ruim, isso aconteceu num jogo que ele não fez as 5 substituições e aí perguntaram para ele, por que tu não fez as 5? Exato. Se é que o time tá cansado. Não, porque eu olhei pro banco e não tinha, o Coutinho não quis entrar. Daí por isso que eu não fiz as 5. Ou seja, ironizando um pouco o grupo que o Inter tinha naquela época. Exatamente. E até é legal de ressaltar que, eu não sei se tu tem essa informação, Fabrício, alguns colegas falam que ele já tinha pedido outras vezes já, tinha colocado o cargo à disposição, né? Tinha colocado o cargo à disposição algumas vezes. A informação do interesse do Celta de Vigo já tinha vazado durante aquela semana, antes do jogo com o Curitiba, mas foi tratado assim como, não vai sair, porque o Inter, naquele momento, apesar de todos esses problemas, não queria demitir o Kudê, porque o Inter era líder do Campeonato Brasileiro. Era líder do Campeonato Brasileiro. Não tem sentido. E estava nas Copas, né? Tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Exatamente. Então não fazia muito sentido demitir, apesar de ter alguns problemas de relacionamento. Né? Na verdade era uma coisa mais pública do que qualquer outra coisa, né? Sim. Mas aí ele empata esse jogo e surpreende a diretoria e pede demissão. E vai para o Celta de Vigo, apesar de ter negado que tivesse oferta e tal. O Celta de Vigo, inclusive, paga uma multa para o Inter. Exato. Esse é o resumo da primeira passagem do Eduardo Kudê pelo Beira-Rio, que foi em 2020. Lá se vão 3 anos, né? Se vão 3 anos e o Eduardo Kudê, quando estava no Atlético Mineiro, falou que tinha uma dívida com o clube. Exatamente. E que gostaria de pagar e mais cedo do que todos imaginavam, acabou pagando. Acabou pagando. Tu lembra do esquema que ele usava aqui? Sim, ele gostava de jogar com 2 atacantes, é importante, né? Que é diferente do exatamente. Vamos tentar agora ser didático. Pena que não tem um quadro negro pra gente fazer as desenhos. Seria legal, né? Seria legal. A gente ia brilhar muito mais. Né? Mas assim, o Kudê gosta, só pra gente ter uma comparação, tá? O Mano escalava o Inter num 4 zagueiros, né? 2 zagueiros e 2 laterais, 2 volantes numa linha um pouco mais à frente, 3 meias, o Maurício por um lado e o Wanderers pelo outro, o Alan Patrick no meio, e um centroavante, que era o Luiz Adriano. Depois foi testado o Valência, enfim, mas normalmente antes do Valência chegar era o Luiz Adriano, um centroavante. Exato. O Kudê, tanto na sua passagem pela Argentina, quando foi campeão argentino pelo Racing, em 2019, ele sempre usa, e usou também no Atlético Mineiro, 4 zagueiros, 1 volante, 3 meias e 2 centroavantes. E são 2 centroavantes mesmo, porque inclusive quando ele estava aqui no Inter, na primeira passagem dele, o Lucas Prato, que é aquele centroavante que passou pelo Atlético Mineiro e faz muito gol, só que ele não tem muita mobilidade, é um jogador mais lento. O Inter tentou ele, né? O Inter tentou ele e não conseguiu fazer a negociação porque o River Plate não quis negociar, apesar de ser reserva naquela época lá no Rio. Sim. Então ele já tinha o Guerreiro e já tinha o Thiago Galhardo aqui, e já tinha o Yuri Alberto. Exatamente. Então já tinha centroavante. O Yuri, na verdade, chega na metade, né? Chega na metade do ano, né? E depois, inclusive, chegou o Aber Nandes, que também é um centroavante do estilo que ele gosta. Pedido dele. Porque não veio... Então, o que ele... Só para deixar bem claro, ele joga com 4 zagueiros,
um volante, 3 meias e 2 centroavantes. Quais são as diferenças do esquema do Mano? O esquema do Mano é o mais usual no Brasil. E esse é um esquema que não é tão usado aqui no Brasil, o esquema do Kudê. Quais são as diferenças? O Kudê, ele não valoriza tanto a posse de bola. Ele gosta que o time marque em cima do adversário para tentar roubar a bola. Quanto mais próximo do gol adversário, melhor. Transição rápida, ou seja, ele não valoriza tanto a bola. O time do Kudê não valoriza tanto a bola, valoriza a transição rápida, ou seja, rouba e ataca rápido para tentar surpreender o adversário. É um time agressivo, né? É um time agressivo. Os caras têm que correr muito porque a marcação é alta e intensa. Ele fala isso toda hora, toda entrevista coletiva, eu falo umas 4, 5 vezes a palavra intensidade. Vocês vão ver isso de novo, quem não lembra vai relembrar. Importante também, na frente são 2 centroavantes. Os meias, eles não são tão abertos como no esquema do Mano, porque quem ocupa a lateral do campo normalmente são os laterais mesmo, né? Ou seja, o René e o Bustos vão tentar ocupar. E o volante, ele afunda para ser quase que um terceiro zagueiro quando o Inter é atacado. Então esse basicamente é o esquema. Exatamente, por isso até nessa questão dos meias, na verdade são meias, né, que jogam abertos. Naquele Inter jogava o Bosquilha de um lado e ele até usou um ponta que era o Marcos Guilherme. Exatamente. Em determinado momento. Mas ele prefere, e aí do esquema dele, ele prefere jogar com 2 meias mais abertos para poder ter esses 2 laterais passando a todo instante. E é agora, então, que nós chegamos na terceira parte com essa tua deixa do nosso roteiro, ó. Que beleza de roteiro. O nosso roteiro que são os jogadores que ele tem à disposição. Por quê? Por quê? Por conta do esquema dele, que tem que ver como é que isso vai se adaptar. Exatamente. Por quê? Porque o Inter não pensava em contratar o Kudê e montava o grupo com base no plano do Mano Menezes. Então, os jogadores que foram contratados e que estão sendo contratados, inclusive o Bruno Henrique, que foi apresentado nesta quarta-feira, ele não foi um pedido do Kudê, ele é um pedido do Mano. São jogadores que se encaixam nas características do Mano. E agora, como o Kudê vai fazer para encontrar lugar? Por exemplo, onde é que vai jogar o Wanderson, que é um ponta aberto, se o Kudê não usa ponta aberto? Exatamente, é um problema que ele vai ter que resolver. Como é que ele vai fazer? Ele vai ter que ou bota na linha de 3. E aí poderia daqui a pouco ser o Marcos Guilherme, não estou comparando o jogador, porque o Wanderson é muito melhor. Mas na característica, porque ele usava o Marcos Guilherme aberto, daqui a pouco pode também ter um ponta pelo lado e do outro lado tem um meia, o Maurício, por exemplo. Maurício, exatamente, se encaixa. E o Alan Patrick? Que é um jogador que não tem tanta intensidade, que é o que ele gosta. Onde é que ele vai colocar? Ou ele joga como meia, que pela intensidade talvez prejudique, ou ele joga mais à frente. Como centroavante. Ao lado do Valência. Como atacante. O Valência, né? Então são situações que eu estou muito curioso para ver. Hoje é quarta-feira, o Kudê chega hoje à noite, já treina amanhã. Amanhã ainda joga domingo. Treina sexta. Um treininho também sábado, né? Antes da viagem. E já, se sair no beat, deve sair. Estreia domingo em Bragança Paulista com o Bragantino. Eu estou muito curioso para saber como o Kudê vai encaixar as peças nesse esquema dele. Só um detalhe a mais, Fabrício, que também chama a atenção: os laterais. Porque a gente sabe que o Bustos tem essa vocação ofensiva, mas do outro lado o René não é esse lateral de linha de fundo. Então tem que ver também como é que ele vai adaptar o René. Exatamente. Eu estou muito curioso, tu também tá? Inclusive eu quero dizer que eu estou com um pouco de calor, mas eu passei calor hoje para usar esse lindo cachecol para fazer uma homenagem à torcida do Inter, que aguardou a chegada do Kudê, torceu pela chegada do Kudê e agora vai poder acompanhar a segunda passagem do Kudê pelo Inter. Tem mais alguma... Só lembrando, o contrato até o final do ano. Exatamente. Tinha essa expectativa de como é que seria o contrato do Kudê, seria a 24, se especulou que poderia ser a 24, final de 24, mas não. Foi definido até o final de 2023, que é o
vamos dizer assim, o último ano aí. Pelo menos antes das eleições, a gente tem que é o último ano do Barcelos. Exatamente. No final do ano tem a eleição, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente do Inter em 2024. Exatamente. Né? Então, o Kudê vem com o contrato até o final do ano. Se tiver sucesso, se o Barcelos continuar, fica. Se for campeão da Libertadores, fica com qualquer presidente, né? Exatamente. Então, tudo depende da eleição. Acho que era isso a nossa participação por hoje. Por hoje é isso aí. Tá bom. Pessoal, então, curta, compartilhe, continue nos assistindo, mande para sua sogra, para o seu parente distante, esse link, para todos poderem acompanhar esse conteúdo criado com muito carinho, né? Muito carinho, claro. Exatamente. E muita sabedoria também, né? Claro, e voltamos daqui a pouco. Daqui a pouco, estamos de volta. edição extraordinária. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.